e cobrem a primeira chuva, vai indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia dos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do Senhor, do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém, meus irmãos? Até aqui, nós sabemos, meus amados irmãos, para o povo judeu, na antiga aliança, esse salmo aqui é dos filhos de Coré, dos filhos de Corá, é os coatitas. Nós sabemos que antigamente as pessoas iam até Jerusalém, as pessoas que moravam longe de Jerusalém, elas queriam participar das festas que haviam em Jerusalém, festa dos Pentecostes, dos tabernáculos e etc. E as festas que tinham, que eram para glorificar o nome do Senhor. E essas pessoas iam, os que estavam por perto, os que estavam de longe, também tinham esse desejo de participar dessa festa. Então eles faziam caravanas, eles faziam romaria, eles peregrinavam, eles faziam ali os seus grupos e faziam uma viagem. E no decurso, no percorrer dessas viagens, talvez esses que moravam longe, passavam por vários apertos. Haviam noites escuras, homens maus, assaltantes, e eles iam na confiança que Deus ia guardar. Então eles fazem uma romaria, uma viagem para Jerusalém, para ir glorificar o nome do Senhor. Tinha certo lugar que, ao chegar em Jerusalém, eles tinham que passar por um vale. Esse vale era um vale árido, era um vale seco, difícil, pedregoso, difícil de caminhar. E eles iam confiantes, eles iam com alegria celebrar o nome do Senhor. Eles não olhavam as circunstâncias, eles não olhavam as barreiras, os impedimentos. A intenção deles era o quê? Chegar em Jerusalém para glorificar o nome do Senhor. Então, do Salmo ali de 120 até o 134, narra esse tipo de peregrinação, essa romaria, que ele saía de um certo destino e ia até Jerusalém. Por que eles iam até Jerusalém? Porque lá em Jerusalém tinha o templo, é lá que a glória de Deus se manifestava, é lá que Deus queria que o povo se reunisse em seu nome, é lá que onde nós vemos Davi falando da alegria de estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, meus irmãos, nós devemos lembrar que esse salmo é um salmo que revela a romaria do povo. O povo deixava suas casas, o povo ia. Lá em Salmo 121, eles vão dizer, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eles queriam dizer que perto da cidade de Jerusalém, havia montes ao redor, montes inabaláveis, que não se abalavam, e quando eles estavam peregrinando, chegando perto de Jerusalém, de longe eles viam aqueles montes, e eles já começavam a sua alegria, a sua felicidade, sabendo, Jerusalém está perto, a casa do Senhor está perto, o templo está perto. Então, o nosso socorro vem do monte Sião. De onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Então, quando ele olhava para os montes de Sião, ele sabia que o seu socorro estava se aproximando, e ele vai falar, de dia não te molestará o sol, de noite não, a lua não há de clarear, e de dia não te molestará a lua, nem o sol à noite. E nós vemos ali que eles confiam no Senhor. Durante o dia a sombra pairava sobre eles para que eles não ficassem cansados, exaustos pelo caminho, e durante ali a noite a lua clareava para que homens maus não vinham assaltar, fazer o mal para eles.
porque a mão do Senhor era sobre eles, a mão do Senhor estava guardando eles até a sua caminhada. E lá no versículo 8 de Salmo 121, Jesus fala, a palavra do Senhor fala: guardarei a tua entrada e a tua saída, ou seja, guardarei a tua entrada em Jerusalém, no templo, e a tua saída no seu caminho de volta, porque a finalidade daquele povo era adorar o nome do Senhor. E diante desse salmo aqui, Salmo 84, é os filhos de Coré. Eles tinham uma missão tão importante que talvez é mal vista por muitos. Eles eram porteiros da casa de Deus. Talvez para muitos não tem valor algum, talvez para muitos é um simples trabalho, mas para Deus tem um grande valor. Para Deus, assim como uma pessoa está na portaria, está louvando, adorando a Deus, Ele está louvando conforme todos que estão envolvidos. Então, meus irmãos, esse salmo, como outros salmos de romagem, expressa a alegria dos peregrinos de ir até Jerusalém, expressa a motivação de ir adorar ao Senhor. Nós vivemos dias hoje que muitas pessoas têm dificuldades de vir à casa do Senhor, por qualquer coisinha não vêm à casa do Senhor, são esquecidas, fala que esqueceu, deixa de vir à casa do Senhor para assistir algo, deixa de vir à casa do Senhor para dar atenção a algo, deixa de vir à casa do Senhor para receber visitas, deixa de vir à casa do Senhor para assistir o programa preferido. E nós vimos esses povos ali no Antigo Testamento, que eles superavam as barreiras, que a presença do Senhor para eles era suficiente, que não importava o cansaço, a exaustidão, não importava o que vinha pela frente, eles queriam estar ali adorando a Deus. Então nós vivemos dias que muitas pessoas não têm prazer, não têm essa alegria, não têm esse espírito desse salmista de estar na casa do Senhor, de passar por cima da barreira, talvez passar por cima dos maus pensamentos que está na sua vida. Então esse salmo ele expressa uma alegria do peregrino que sobe a Jerusalém e depois sobe ao templo para celebrar uma das festas. O peregrino concentra sua atenção principalmente na ideia de estar na própria presença do Senhor Deus, porque ali em Jerusalém a presença de Deus é manifestada. É tanto que lá em Jonas ali, Deus manda Jonas ir até a Nínive. Jonas corre, ele pega um navio em Jope e corre para Tarsis, porque se ele fosse em direção a Nínive, ele correu da presença do Senhor. Então ele foi ao contrário do que Deus mandou, porque ele sabia que a presença do Senhor ali em Jerusalém era manifesta, poderia revelar o seu pecado. Então por isso que ele foge do Senhor. Então quando nós lemos ali em Jonas que Jonas fugiu da presença do Senhor, e lá em Salmo 139 diz que ninguém é capaz de fugir da presença do Senhor, ali o texto de Jonas está querendo dizer que não, Deus sabia onde ele estava, mas ele estava fugindo da presença revelada, manifestada de Deus. Por isso que ele corre. E quando nós lemos lá no filho pródigo, ele fala que ele foi para uma terra longínqua, porque ele não queria ser repreendido pelo pai, ele não queria ser repreendido pelos irmãos, por isso que ele vai para longe, ele não tem prazer na casa de Deus, na casa do Pai. Então, meus irmãos, o peregrino concentra a sua atenção principalmente na presença do Senhor. Então quando nós estamos no templo reunidos, saiba que a presença do Senhor de alguma forma espiritual, invisível, ela está pairando, ela está reinando aqui na igreja. Então o crente sacerdote, que é nós do Novo Testamento, hoje, num sentido muito mais profundo, nós podemos entrar na presença do Senhor. Nós não precisamos ir a Jerusalém, nós não precisamos enfrentar estacionamento em outra capital, em outra cidade. Nós temos a presença de Deus aqui. A presença de Deus se revela a nós aqui onde nós estamos. A presença de Deus se revela a você lá no seu quarto, trancado a porta. A presença de Deus revela a você lá lavando a louça. A presença do Senhor revela a você lá cozinhando, fazendo, tomando banho, porque Deus é onipresente e hoje nós temos esse livre acesso ao Deus Trino. Então vamos dividir essa mensagem em 3 partes. A primeira parte eu quero falar sobre a expectativa
de adorar a Deus, do versículo 1 ao 4. E a segunda parte vai ser a entrega para adorar a Deus, do versículo 5 ao 7. E a terceira e última parte é a alegria por adorar a Deus. Então vamos à primeira parte. Nós sabemos que quem escreveu foram os filhos de Corá. Eles eram descendentes de Levi, por intermédio de Coate. Eram porteiros e músicos do templo em Jerusalém. Então esses filhos aqui de Coré, eles tinham a incumbência, eles tinham a missão de o quê? De abrir a igreja de manhã e eram músicos. Então eles tinham essa responsabilidade de fazer isso na casa de Deus. Lá em 1 Crônicas 6:22 diz: o filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assi. E depois lá em 1 Crônicas 26:1 diz: quanto aos turnos dos porteiros, dos coreitas, Messelias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Então eles tinham turnos e eles revezavam sempre um com o outro, mas o destino, a missão, a responsabilidade de abrir o templo era só dos filhos de Coré. Então eu estou fazendo essa introdução para que os irmãos venham entender. Agora, meus irmãos, vamos à primeira parte, a expectativa por adorar a Deus. Será que você, nesse dia de hoje, antes de vir ao culto, você estava na expectativa de vir celebrar ao nome do Senhor? Você tinha essa expectativa, esse anseio, esse desejo, esse prazer de estar aqui na presença do Senhor, de entoar louvores a Deus? Aqui nós vimos que esse salmista, ele tinha um prazer, ele não via, ele estava expressando a sua alegria tão forte que ele falava: Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, quão desejáveis, quão amáveis, são amáveis demais. Então ele expressa o seu amor, ele expressa a sua gratidão e a sua responsabilidade diante de Deus em forma de alegria e em forma de expectativa de adorar a Deus. Então o versículo 1 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O centro de adoração do templo era amável, desejável. Eles tinham desejo, eles iam com amor, com alegria, com singeleza de coração, porque permitia que o santo do Antigo Testamento, ele chegasse à presença de Deus. Nós lemos lá em Salmo 27, que Davi: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor para todo sempre. E lá em Salmo 61, versículo 4, assista eu no teu tabernáculo para sempre. Então, meus irmãos, que nós venhamos pedir Deus que cause em nós expectativa, desejo para estar na casa de Deus. Muitos coreanos vivem isolados, debaixo de cavernas, lendo um versículo da Bíblia. Talvez ali lê só uma folha da Bíblia, espalha folhas, rasgam a folha da Bíblia para passar para eles escondido. Eles não têm essa liberdade, a qual nós temos aqui. Eles não têm. E eles são perseguidos, e eles são as pessoas que adoram a Deus com alegria, mesmo diante da perseguição. Eles têm prazer em ler a Bíblia. Quando eles leem a Bíblia, eles choram, derramam lágrimas, sabendo que um Salvador redimiu os seus pecados, perdoou os seus pecados. Então eles têm alegria, por mais que eles vá escondidos, eles têm prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor eles meditam de dia e de noite. Então, meus irmãos, quão amáveis são, quão agradável é, Senhor, os teus tabernáculos. Então eles tinham a alegria. E lá no Salmo 61:4, assista eu no teu tabernáculo para sempre. Nós vemos o salmista um alegre. Nós vemos todos os salmos que é composto por Davi, por Moisés, por Salomão, pelos filhos de Coré e pelos autores anônimos, todos expressando essa alegria de estar diante de Deus, de estar na casa de Deus, de celebrar, de jubilar, de adorar, de cultuar o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que quando estão na casa de Deus, andam cabisbaixo, sem alegria. Nós precisamos pedir a Deus um avivamento, que Ele incendeie o nosso coração, que arde a chama no nosso coração, para estar aqui celebrando o seu nome, porque Deus é santo, 3 vezes santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quando nós estamos na casa de Deus, nós estamos diante da santidade de Deus, nós estamos diante da majestade gloriosa
de Deus, e nós precisamos ter isso em mente. Eu estou aqui para adorar a Deus, eu estou aqui para celebrar, não importa o que o irmão do meu lado, se ele está celebrando, se ele está recebendo ou não, a minha missão é eu e Deus, a minha responsabilidade é eu e Deus. Então nós precisamos entender, e ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E ele exalta o nome do Senhor, Senhor dos exércitos. Quando ele fala exército, representa as hortes angelicais de Deus. Portanto, a onipotência de Deus sobre todos os poderes no céu e na terra. Deus tem exército no céu e na terra. Exército no céu, anjos, os seres angelicais. Exército na terra, o povo escolhido, a igreja, o povo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. E ele continua dizendo a sua expectativa no versículo 2: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Olha só o espírito de alegria desse salmista: ressuspira e desfalece, exultam diante do Senhor. O salmista está consumido, ele está aqui alegre, mas contente, parece que chegou ao seu ápice de tanta alegria. A minha alma, Senhor, suspira, a minha alma está alegre, a minha alma te enaltece, Senhor. E o salmista está consumido pela alegria e pelo intenso desejo de adorar a Deus no templo, porque a presença de Deus, ela se revelava no templo. Então ele expressa com desejo de estar na casa do Senhor. Então frequentar o culto para nós, vir à igreja, estar aqui reunido com os irmãos, deve ser um privilégio almejado por nós. Se não estará, se você não tiver esse desejo de estar na casa do Senhor, se você não tem essa aspiração, esse anelo, esse prazer de estar na casa do Senhor, nós estamos longe do espírito deste salmista. Nós estamos longe, precisamos pedir a Deus que Ele faz com nós da mesma forma que Ele fez com esse salmista. Então frequentar o culto deve ser um privilégio, deve nos causar expectativa, esperança, deve nos causar alegria, privilégio, deve causar em nós desejo, audácia de estarmos na presença de Deus. E o versículo 3 ele diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então esse salmista, ele é tão detalhista que ele faz questão de falar que até a andorinha e o pardal encontrou ninhos, casa. Eles pegam ali um pardal, o pardal é considerado o pássaro mais inútil do mundo, mas ele faz questão de dizer, até os pardais encontraram, quanto mais eu. Então, meus irmãos, o salmista tem admiração por essas aves, que podem construir seus ninhos nos átrios, próximos altares de Deus. Que privilégio até os passarinhos tinham, construir os seus ninhos, assistir o culto, assistir a adoração diante de Deus. Até as aves que o próprio Deus criou, tinha esse privilégio. Então a humildade do salmista em detalhar que aves, que pássaro, que andorinha, que pardal, faz ele se comparar a um passarinho que acha refúgio no templo. Ele está dizendo: Senhor, eu sou como um desses passarinhos, Senhor. Eu preciso, Senhor, estar nos teus atos. Eu preciso, Senhor, cultuar. Eu preciso estar no templo, porque o seu templo é amável, é aconchegante, é onde traz segurança, é onde traz paz, refrigério, é onde traz bálsamo para a minha vida. Então, meus irmãos, que nós venhamos ser assim, é um chamado, é uma motivação a você ter desejo de estar na casa de Deus, onde hoje muitas vezes muitos não querem, muitos não vêm, muitos não querem estar na casa de Deus para adorar, mas que seja diferente, que nós venhamos fazer o que ninguém quer fazer, que nós venhamos vir onde ninguém quer vir, ter aquele anelo, aquele apego, aquela satisfação de estar na casa do Senhor. Porque aqui Deus se faz presente. Então o salmista é humilde em admitir que até o passarinho, que é insignificante, ele encontrou casa. E ele se compara a um passarinho.
Então, meus irmãos, ele diz que o pardal encontrou casa e lá ele estava acolhendo seus filhotes. Versículo 4, nós vamos ver o versículo 4, ele vai dizer assim: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Feliz o homem que habitam em tua casa, satisfeito, alegre, ditoso, mais do que a alegria, aventurado é o homem que assiste em tua casa. Feliz é o homem que está aqui nessa noite. Feliz é o homem que tem um desejo de congregar. Feliz é o homem que sabe da sua necessidade de estar em uma igreja, congregando debaixo de uma autoridade, pedindo conselhos, pedindo ajuda para os irmãos, pedindo oração, pedindo orientação para os irmãos, confessando os seus pecados para os irmãos ajudar em oração para que ele venha vencer esses pecados. Feliz é esse, que nós venhamos ter essa felicidade, que Cristo, meus irmãos, na nossa vida, seja Ele suficiente, que nós não venhamos anelar coisas por aí, por fora, bens materiais, coisas exteriores, mas que nós venhamos ser felizes na presença de Deus, na paz de Deus, diante da casa de Deus. E ele diz: bem-aventurado o homem, bem-aventurado os que habitam em tua casa, que louvam perpetuamente. Então essa expressão é usada para descrever a felicidade daqueles, como filhos de Corá, estavam alojados à roda da casa de Deus. Eles estavam ali alegres, à roda da casa de Deus. Eles iam abrir a igreja satisfeitos, alegres. Eles iam ligar o ventilador, alegre. Eles iam lavar, zelar pela igreja, pela casa de Deus, alegres, satisfeitos, porque eles não estavam fazendo para o homem, mas sim para agradar a Deus, e sim porque era uma responsabilidade posta por Deus. Então eles tinham prazer, eles sabiam que a sua missão era essa. 1 Crônicas 9:27 diz assim: estavam alojados à roda da casa de Deus, porque a vigilância lhes estava encarregada e tinham o dever de abrir todas as manhãs. Então para eles não tinham barreira, eles superavam tudo, todas as manhãs, turno em turno, a igreja só ficava aberta, de turno em turno, tempo em tempo, eram mudados para que os outros davam continuidade, e eles estavam à roda, eles estavam em expectativa para estar na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós fôssemos assim, se da segunda-feira, quando fosse amanhã, na quinta, no domingo de manhã, no domingo à noite, na terça, reunião de oração, nós tivéssemos esse desejo como esse salmista tinham, que essas coisas, que o trabalho, que o vizinho, que a correria, que os trabalhos não viessem nos privar disso, não viessem falar mais alto em nossos corações, porque eles sabiam: Deus de Israel me remiu para eu assistir Ele, para eu adorar a Ele. Então, meus irmãos, que nós venhamos ter essa expectativa por estar na casa do Senhor. Agora nós vamos para a segunda parte, que é a entrega para adorar a Deus. Versículo 5 ele diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Então eles se entregavam a Deus. Nós vemos aqui: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Alegre é a pessoa, satisfeita é a pessoa que se entrega completamente a Deus, confia em Deus, entrega as suas necessidades, preocupações para Deus, a sua família para Deus. Esse homem é feliz, esse homem é alegre. Tem tantas pessoas que, ao invés de entregar para Deus, ao invés de orar, esclarecer, confessar para Deus sobre os seus familiares,
vai pedir ajuda no ímpio, vai pedir ajuda na pessoa que nem abre a sua Bíblia para Deus, não abre o seu coração para Deus. E esses aqui está dizendo: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, está em Deus. A sua força, ele sabe que é dependente de Deus, ele sabe que ele é fraco, mas serve um Deus onipotente, ele sabe que é pequeno, mas serve um Deus alto, ele sabe que é coxo, mas serve um Deus perfeito. Bem-aventurado é esse homem. Se você é assim, se você se entrega a Deus, se você confia em Deus, sabe que você é o homem mais feliz do mundo. Você tem a riqueza do céu, você não tem a riqueza da terra, mas você é o homem mais ditoso do mundo. Que nós venhamos entregar a nossa vida para Deus, que nós venhamos entregar o nosso desejo para Deus, porque a nossa força é o próprio Deus. Nós não vamos conseguir de nós mesmos, nós não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos de Deus, nós temos que ter Deus, nós precisamos amar a Deus, nós precisamos buscar a Deus. E ele fala pelos caminhos aplanados. Então, uma vida cheia de fé faz com que os próprios tempos áridos, a sequidão, a dificuldade, o tempo, a frieza espiritual, faz com que tempos áridos e escabrosos da nossa vida passem a ser momentos de refrigério. Saiba que, se você está vivendo um tempo difícil, se você está vivendo um tempo em dificuldade, em perseguição, em frieza espiritual, mas você sabe que você depende de Deus, diante desse cenário que está a sua vida, desse contexto que está a sua vida, saiba que se você se entrega a Deus, que você clama para Deus, saiba que dessa aridez Deus pode transbordar um manancial de águas vivas na sua vida. Saiba que Deus pode fazer chover bênçãos, benefícios dele em sua vida, porque ele é onipotente e ele quer que nós entregamos a nossa vida para ele. Ele tem poder para fazer de tempos áridos, tempos secos, fazer de tempos escabrosos da nossa vida, ele pode fazer passar a ser momentos de refrigério, de paz, de alívio, de descanso. Nós temos que pedir a Deus: Senhor, nos auxilia, Senhor, ser propício a nós, Senhor, nos ajude, está difícil, estenda a tua mão benevolente para nós, Senhor, nos ajude a caminhar, nos ajude a perseverar. Senhor, se depender de mim eu vou cair, mas até aqui eu entrego para o Senhor, resolva a minha causa, entre em providência. Eu peço, Senhor, intervenção divina, entre em misericórdia, me ajuda, Deus, que eu estou caindo. Então, meus irmãos, que nós venhamos abrir o nosso coração para Deus. A nossa força tem que estar em Deus. Então, a necessidade do crente é se entregar a Deus e receber forças dele. Essa é a necessidade do crente, entregar para Deus e receber força dele. Vamos para o versículo 6. O qual, passando pelo vale do árido, faz dele um manancial de bênçãos, e cobre a primeira chuva. Agora ele vai falar que aquele que se entrega, daquele que a sua força está em Deus, ele fala que o qual, passando pelo vale do árido. O que é aridez? Frieza, seco, cansativo, algo que é estéril, que não produz nada. Caminha, busca e não vê resultado. Corre e não chega. Junta em saco furado. Está desperdiçando. Isso é aridez. E ele fala aqui que, literalmente, que pode ser traduzido por lágrimas ou bálsamo. Esse vale era um local árido no caminho de Jerusalém. Então, para eles chegar em Jerusalém, eles tinham que passar por esse vale, eles tinham que passar por essa aridez. Então, quando chegava lá, o sol estava quente demais, eles estavam com sede, eles desejavam água, eles desejavam sombra, eles desejavam ali descansar. Então, quando eles entregavam a sua confiança para Deus, o que acontecia? Deus fazia dessa aridez, dessa sequidão, o que? Um manancial de águas, de bênçãos para as suas vidas, descansos para a sua vida. Os peregrinos que viajavam para participar das festas no templo em Jerusalém, transformavam um vale árido num lugar de alegria. Parece um paradoxo. Olha, esse deserto não tem água, não tem sombra, o sol escaldante, o céu de bronze. O que eles faziam?
a alegria de estar em Jerusalém superava aquela tristeza, e eles se tornavam alegria, eles iam louvando a Deus, eles iam buscando a Deus em suas vidas, eles chegavam lá com alegria. Então, nesse deserto, nesse vale que você está passando, aprenda a louvar ao Senhor, não murmure, não recue, não desista, mas persista, avante, continua, porque dentro desse vale Deus pode fazer chover, porque Ele é onipotente. Se você entregar, se você se abrir para Ele, Deus pode fazer um manancial de bênçãos em sua vida. Então ele fala que a alegria deles, eles transformavam esse vale em alegria, até chegar em Jerusalém. E o versículo 6 continua dizendo: faz dele de bênção, o cobre a primeira chuva, a chuva do outono, que descia depois da seca, do verão, que traz as flores. Então, eles já se alegravam com essas bênçãos que Deus mandava diante disso. E o versículo 7 vai dizer o quê? Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então o salmista é detalhista, vão indo de força em força, ou seja, eles buscavam força em Deus. Quando a sua força esgotava, eles podiam confiar no Senhor, que Deus sempre ia dar força. Então a expectativa de alegria, a expectativa da adoração a Deus lá no templo, a Deus em Jerusalém, superava o cansaço natural dos peregrinos em árdua jornada, até chegar em Sião. Sião se refere ao monte, o monte Sião se refere ao templo de Jerusalém. Então eles iam indo de força em força, eles iam vencendo, perseverando, continuando, prosseguindo o alvo que estava proposto, que era o quê? Chegar em Jerusalém, a capital da adoração ao nome do Senhor. E quando eles passavam pelo deserto, eles faziam do deserto alegria, do deserto em chuvas, da aridez em fervor. Eles faziam isso. Então, meus irmãos, a expectativa, quando nós estamos alegres, desejosos de estar na casa de Deus, de adorar a Deus, o cansaço, a perseguição, a luta, a doença, a luta espiritual, a depressão, seja qual for a situação, quando nós entregamos as nossas vidas para Deus, saiba que a presença, a alegria do Espírito Santo, ela sobrepuja essa situação, ela está acima. E isso que o salmista está dizendo. Agora, meus irmãos, nós vamos para a terceira parte e a última, que está aí no versículo 8 e 9 até o 12. Vamos ler o versículo 8 e o 9. Ele diz assim: Senhor Deus dos exércitos, agora nem a parte a alegria por adorar a Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Agora o que eles vão fazer? Eles vão adorar, eles vão orar a Deus. Assim é que o crente ora: Senhor, inclina os teus ouvidos e nos ouça. Senhor, abre os teus olhos e veja a nossa desolação. Senhor, abre a tua boca e nos responde segundo a tua graça. Essa é a oração do crente. E ele fala que Deus é escudo nosso, é uma metáfora para o rei que também participava da festa no templo. Quem estava reinando aqui, ele ia a essa festa, juntar para celebrar o nome do Senhor. E ele fala aqui o rosto do ungido. Então o rei, ele era normalmente, o rei aqui, o rei de Israel, ele era normalmente descrito como ungido do Senhor. O próprio Deus ungia por intermédio de um profeta, assim como Deus usou Samuel para ungir o rei Saul, nesse sentido. Então o rei era normalmente descrito como ungido do Senhor. O salmista assim ora para que Deus olhe para o rei com favor, abençoando o seu reinado com prosperidade. Então esse salmista, ele tinha a necessidade de pedir Deus favor durante o seu reinado. Ele tinha a necessidade de pedir Deus
prosperidade para a nação de Israel. Então Deus, pela sua graça, bondade e misericórdia, os atendia, os ouvia. Por isso que rei Davi, ele prevaleceu, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele confessava, ele se abria, ele depositava a sua confiança aos pés do Senhor. Então, meus irmãos, ele tinha uma alegria de adorar a Deus. Até o rei ia, junto com todos os seus componentes, com todos os seus rebanhos ali, eles iam adorar a Deus na capital da adoração. Então agora o versículo 10, ele diz assim, presta muita atenção para os irmãos entender: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Tem muitas pessoas que preferem estar nas tendas da perversidade do que estar na casa do Senhor. Nós convidamos várias pessoas para vir à casa do Senhor, mas não vêm. E quando nós vamos embora, nós encontramos na perversidade, na depravação, no mundo, fazendo as coisas do mundo. Por quê? Porque eles não têm a alegria, eles não são convertidos, eles são ímpios. Então, eles não têm prazer. Mas os porteiros aqui falam o quê? Um dia parado à porta do templo era melhor do que 1000 dias em comunhão com os ímpios. Tem muitas pessoas que quando tem comunhão com o ímpio se alegram, mas quando está na casa de Deus é uma coisa oprimida, é uma coisa chata, é uma coisa que não traz alegria. Mas quando está diante dos colegas ímpios, se abre, se alegra, se entrega para os colegas. E o salmista está dizendo: vale mais um dia parar à porta do templo. Tamanha a alegria, tamanho o privilégio desse porteiro. Ele sabia que a importância era estar na casa de Deus. Por mais que eu fico na portaria, eu estou seguro, eu estou debaixo da mão poderosa de Deus. Então, meus irmãos, um dia parado, um dia na igreja, vale mais que 1000 banquetes lá fora. Um dia aqui vale mais do que toda a sua vida na presença do mundo. Um dia na casa de Deus, um dia na presença de Deus é superior, é muito mais além do que estar em festas rodeados de amigos, de dinheiro, de mulheres, de prostituição, de qualquer que seja a sorte das maldades. Um dia na casa de Deus tem essa importância, é muito melhor. Então os filhos de Corá tinham o dever de ser os porteiros do templo. Nenhuma posição de honra no mundo se compara com o mais humilde serviço prestado por amor a Deus. Tem tantas pessoas buscando cargos, nomes, renomes, status, posição, buscando ser bem vistos, buscando ali popularidade, ser bem visto na política, ser bem visto diante da sociedade. Mas esse salmista aqui, ele dá detalhe que vale mais a pena ser porteiro para adorar a Deus do que ser bem visto pelos homens. Então um dia, nenhuma posição nesse mundo, nenhuma posição por mais alta que seja, por mais que seja valiosa pelos olhos humanos, não se compara com o mais serviço humilde prestado por amor a Deus. Que nós venhamos ter isso em mente. Estar na casa de Deus, ser membro, estar na portaria da igreja, ser membros da igreja terrena e ser membro também da igreja espiritual, da igreja invisível, que o meu nome está no hall de membros lá do céu, inscrito no livro de Deus. Essa é a alegria, sobrepuja todos os bens, todos os dinheiros, todos os bens materiais nessa vida. Então, esse salmista, ele tinha em mente o quão era estar na casa de Deus, um quão importante estar na casa de Deus. Agora o versículo 11 e o 12, ele vai finalizar dizendo: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz, satisfeito o homem que em ti confia. Saiba que se a sua confiança está em Deus, você é feliz. Você não precisa de dinheiro, casa, de carro, por mais que é uma necessidade aqui na terra,
Mas o que você mais precisa urgentemente, o necessário, mais importante é confiar no Senhor de todo o seu coração. Então o Senhor é sol e escudo, são imagens que dá total provisão e proteção de Deus. O Senhor é sol, sol da justiça, e escudo. O escudo nós sabemos que é o que? Uma arma de defesa. Deus é a nossa defesa. Deus é o nosso escudo diante da perseguição, diante da luta, diante dos homens. Deus é a nossa defesa, é Ele que protege a sua igreja. Presidente, governadores, prefeitos, vereadores, esses não defendem a igreja. Nós temos alguém por nós temos alguém que defende nós, e esse alguém é o Senhor dos Exércitos, cheio de glória e cheio de poder. Ele é o dono da igreja, a nossa força deve estar nele, o nosso escudo, a nossa defesa, a nossa espada, a arma de ataque, que é as orações, que é o serviço prestado a Deus, está nas mãos de Deus. Então Deus é que defende a igreja e não homens. Então, meus irmãos, sol e glória corresponde aos benefícios da majestade divina, compartilhado pelo seu povo. Então, conclusão, a suma do salmo aqui é: feliz o homem que confia em Deus, feliz o homem que tem expectativa por adorar a Deus, feliz o homem que tem uma congregação bíblica, feliz o homem que tem um pastor bíblico, feliz o homem que tem uma doutrina bíblica na sua igreja, feliz a membresia, feliz a igreja que está conforme, que está coerente com a palavra de Deus. Então vamos frequentar o templo, a igreja, com fé, com singeleza, vamos aprender a se entregar para Deus, vamos crescer no conhecimento dele por meio de uma vida piedosa e viver alegres, satisfeitos e felizes diante de Deus. Essa é a oração, é um chamado para você que está nessa noite, é um chamado a você vir à igreja, é um chamado a você não abandonar a casa de Deus, é um chamado a você vir prestar culto a Deus, é um chamado a você vir louvar a Deus, é um chamado a você se posicionar diante de Deus, é um chamado para acordar você, para estar alegre e satisfeito diante de Deus. Você tem que se alegrar na presença de Deus, é isso que basta, é isso que nos vai colocar de pé no dia mau, no dia da adversidade. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo Jesus complete, que faça dar fruto nos seus corações essa mensagem, em nome de Jesus. Então vamos abaixar a nossa cabeça, fechar os olhos e vamos adorar a Deus de todo o nosso coração. Pode ir orando a Deus, fale o que os irmãos sentir de falar. Se é pedir perdão, peça. Se é agradecer, agradeça. Se está com o coração irado, com raiva, peça a Deus para tirar a mágoa, a ira, o ressentimento, seja qual for a sua situação. O onipotente, o Deus que pode tudo, está aqui, e Ele é capaz, e Ele pode fazer isso essa noite. Vamos orar a Deus. Senhor, nos ajude a vir à Tua casa. Até o ato de nós estarmos aqui é graça, é compaixão, é misericórdia divina. Se depender de nós mesmos, nós não vamos vir. Se o Senhor deixar para nós decidir por nós mesmos, nós precisamos do Teu Espírito para nos inclinar a vir, ter boas escolhas. Nós dependemos do Senhor, o Senhor sabe disso. Portanto, ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor não sonega bens, respostas aos que andam retamente diante de Ti. Faça essa chama arder em nosso coração, a valorizar o templo, a igreja, o pastor, o ministério, valorizar, Senhor, a Tua casa, valorizar aqui tudo que tem aqui, porque tudo aqui é Teu. Os ventiladores são Teus, os fios que estão aqui são Teus, os membros que estão aqui são Teus. Foi o Senhor que comprou, foi o Senhor que pagou a conta, a dívida.
Portanto, ó Deus, nos ajude, perdoa as nossas falhas, perdoa quando nós estamos desanimados, não querendo vir, quando estamos ali no conforto, às vezes por tão pouco. Mostra para nós o tão grande valor do sacrifício foi, para que nós viemos agradecer voluntariamente, espontaneamente, por querer, voluntário estar aqui na casa do Senhor. Mostra para nós, mostra para os irmãos de outras congregações bíblicas, que a Tua palavra nos atrai, como o Senhor nos atraiu. Portanto, ó Deus, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Nos ajude a passar o deserto, o vale, nos ajude a perseverar diante do que estamos vivendo, inversão de valores, ideologia de gêneros, leis contrárias à Tua palavra. Então, Senhor, quando alguém se posiciona, como vimos o jogador de basquete, quando alguém se posiciona contra isso, o que vem? Vem pressão sobre essas pessoas, ó Deus. Que o Senhor visite aquele jogador, que o Senhor revela a Tua salvação para ele, e que ele continua, que ele não retrate, que ele continua, Senhor, com a Sua palavra, não tenha medo de homens, e sirva ao Senhor de todo o seu coração. Então, Senhor, quando às vezes nós nos posicionamos, quando às vezes somos radicais, a pressão vem, a fala vem, a contenda vem, porque são pessoas que às vezes não estão preparadas, são contrárias às Tuas palavras, e nós às vezes ficamos com medo, receiosas, ficamos com medo de arriscar, queremos às vezes nos calar, nos esconder, fugir, e queremos às vezes omitir o Teu Evangelho, mas nos dá intrepidez, ousadia, autoridade, coragem para pregar o Teu Evangelho, nos dá poder aqui nessa noite, ó Deus, distribui dons espirituais, dons que Te glorificam, dons, Senhor, que somente traz a glória para Si. Que o Senhor seja o Deus dessa igreja, que essa igreja venha ser uma igreja cristocêntrica, teocêntrica, que Deus tenha a primazia, a pessoa importante desse culto, e que cada irmão ciente disso, Senhor, venha aqui prestar um culto racional, com inteligência, com razão, ao Senhor Salvador, ao Deus de Israel, ao Deus da igreja. Portanto, ó Deus, é o nosso pedido nesta noite. Nós agradecemos por estarmos aqui, em nome de Jesus.